Olha, você precisa ter o costume de consagrar tudo, absolutamente tudo que você compra ou entra na sua casa. Como ex-satanista, eu preciso dizer o que sei. Meu ministério é sobre batalhas espirituais. Eu ajudo pessoas a se livrar das armadilhas do inimigo. E o que eu vou te dizer pode até assustar, mas vai te trazer luz. Bem, vamos lá. Já ouviu falar do reino marinho? Se não, eu vou te explicar o que é. No meio espiritual, principalmente em ministérios como o meu, focado em batalhas espirituais, cura e libertação, esse reino marinho é muito conhecido. Eu acho que a maioria das pessoas nunca ouviu dizer. É uma estrutura espiritual demoníaca que opera a partir das águas, mares, rios, lagos ou oceanos e que influencia negativamente a vida das pessoas, famílias, nações e até igrejas. Eu sei que você pode estar pensando, mas isso está na Bíblia? Esse nome, reino marinho, realmente não aparece na Bíblia, mas muita gente séria que busca a Deus, que ora, que jejua, que tem experiências profundas no mundo espiritual, pastores, intercessores, até missionários, já teve revelações sobre isso. E eu também tive. Esse termo é usado no meio de ministérios voltados à cura e libertação e batalhas espirituais. Mas você não pode negar que na Bíblia fala de diversos monstros, demônios do mar. Quando comecei a entender o que era o reino marinho no campo espiritual, Deus me levou a buscar na Bíblia referências sobre criaturas que habitavam as profundezas do mar. E eu fiquei impressionada com o quanto o mar é usado na palavra como símbolo de algo misterioso, muitas vezes caótico e até mesmo espiritual. Uma das figuras mais marcantes que encontrei foi Leviatã. Ele aparece em algumas passagens da Bíblia e, por trás da linguagem simbólica, representa algo muito maior do que apenas um monstro físico. Ele simboliza uma força espiritual poderosa e orgulhosa que habita as águas e se opõe a Deus. Em Jó 41, por exemplo, Deus descreve Leviatã com detalhes impressionantes. É como se ele estivesse revelando a Jó que existem forças muito maiores e mais complexas do que podemos imaginar. Leviatã é descrito como um ser impossível de dominar com força humana. No versículo 10, Deus diz: "Ninguém há tão ousado que se atreva a despertá-lo. Quem, pois, poderá erguer-se diante de mim?" Ou seja, Leviatã simboliza algo que nenhum homem pode vencer sozinho, só com a autoridade e o poder de Deus. A Bíblia fala dele com escamas impenetráveis, hálito flamejante, olhos brilhantes como a aurora e um rastro que faz o mar ferver. Tudo isso aponta para uma entidade espiritual altiva, perigosa, resistente à verdade e que atua nas profundezas, tanto físicas quanto espirituais. Em Isaías 27:1, há outra passagem que me chamou muita atenção. Naquele dia, o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, a Leviatã serpente veloz, e a Leviatã serpente tortuosa, e matará o monstro que está no mar. Isso me confirmou que Leviatã não é apenas uma figura literária, mas representa um poder maligno que será julgado por Deus. E o mais forte é que esse espírito é associado à serpente, o que nos remete diretamente a Satanás. Então, quando falamos de reino marinho, estamos falando de uma estrutura demoníaca onde atuam seres como Leviatã, espíritos de orgulho, confusão, divisão, resistência à verdade e também sedução e destruição. E por fim, em Apocalipse 13, é dito que vi subir do mar uma besta, o que simboliza a manifestação de um sistema maligno que vem das profundezas. O mar aqui representa o lugar de onde essa força maligna se levanta. Isso confirmou para mim que muitas batalhas espirituais têm origem em reinos invisíveis que operam abaixo da superfície. Quando entendi isso, comecei a orar diferente. Parei de lutar apenas com argumentos humanos e comecei a jejuar, a vigiar meus sonhos, a renunciar coisas que pareciam pequenas, mas que davam legalidade espiritual. Jesus disse: "Vocês conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará." A verdade é que tem uma guerra espiritual acontecendo. Ela não é visível aos olhos humanos, mas quem tem sensibilidade espiritual, sente. Mas vamos lá. O que eu quero te dizer com tudo isso? Depois que eu comecei a entender sobre o reino marinho e o quanto ele tem influência na vida das pessoas,
o Senhor foi me mostrando algo ainda mais profundo. Esse reino não é bagunçado. Não é só um monte de demônios soltos fazendo o que querem. Pelo contrário, é tudo muito bem organizado. Tem hierarquias, como se fossem cargos, e cada espírito tem uma função específica para atacar uma área da vida das pessoas. Eu sei que talvez isso soe estranho para quem nunca ouviu nada parecido, mas eu te falo com temor e com verdade. Existe uma inteligência maligna por trás de muitos dos problemas que a gente vê hoje no mundo, e até dentro das igrejas. Por exemplo, tem um espírito que atua fortemente dentro desse reino chamado Jezabel. Se você é uma mulher, um homem cristão que lê a palavra, você conhece Jezabel. Ela foi esposa do rei Acabe e usava manipulação, sedução e controle emocional para dominar as pessoas. Esse espírito age hoje da mesma forma. Ele tenta controlar as emoções, destruir a autoridade espiritual, bagunçar famílias e, principalmente, usar a sensualidade como uma arma. Ele seduz, manipula e confunde. Ele entra nos lares sorrateiramente, principalmente quando alguém abre a porta com pornografia, adultério, mágoas não resolvidas, desobediência ou até mesmo vaidade sem limite. E tem outros também, além de Jezabel e Leviatã. Eu não quero assustar você, mas quero abrir seus olhos, porque a guerra é real, e ela não se vence com força humana, mas com discernimento, oração, jejum e intimidade com Deus. Agora, uma das coisas que mais me impactou, e que muita gente não imagina, é como esses espíritos também estão ligados a coisas comuns do dia a dia, como produtos de beleza, roupas, acessórios. Eu mesma, quando era usada por esse reino, já participei de rituais onde determinados perfumes, loções, batons e roupas eram consagrados espiritualmente antes de serem colocados à venda. Sim, você entendeu certo. Itens que você vê no shopping ou compra na internet podem ter sido preparados espiritualmente para levar uma carga maligna para quem usa. Muitas vezes, esses itens tendem a causar vícios e dependências. Quanto mais causam isso em você, mais você vai comprar. Então, quem produz vai ganhar mais dinheiro, certo? Percebe o ciclo? E como eles fazem isso? Consagram com orações do lado das trevas. Invocam espíritos de sedução, de vaidade, de luxúria, para que, quando alguém use aquele produto, sinta vontades estranhas, desejos incontroláveis ou até fique com a alma aberta para certos ataques. Às vezes, a pessoa começa a ter sonhos eróticos, pensamentos impuros, ou uma inquietação constante, e não entende de onde vem. Só que aquele creme ou aquele perfume que ela usa todo dia foi feito para abrir uma porta espiritual. Parece absurdo, mas é real. E olha, nem sempre é sobre o produto em si. Às vezes é sobre o propósito com que aquilo foi feito. Tem roupas desenhadas não para cobrir, mas para expor. Estão ali para chamar atenção, para provocar. E o pior, tem roupas que nos bastidores foram literalmente apresentadas ao reino marinho em rituais. Foram feitas para que quando a pessoa usar, o espírito que está por trás venha junto. Roupas exageradamente sensuais, com decotes profundos, justas demais, elas carregam por si só o espírito de Jezabel e nesse caso nem precisam ser consagradas, basta que mande uma costureira fazer para você. Meus irmãos, percebam, no mundo espiritual tudo tem significado. Eu falo de pactos, pois fui uma bruxa, mas nem sempre precisa de pactos para que estes espíritos ajam na sua vida não, certo? Muitas vezes, eles entram por brechas mesmos, desejos impuros, orgulho. Quantas mulheres se vestem para se sentirem desejadas? Há problemas nisso? Não se for para seu cônjuge. Agora, se seu desejo é ser desejada na rua por outros homens, saiba, irmã, você está sob influência de Jezabel e nem sabe. Eu sempre digo que mulheres bonitas de verdade não precisam mostrar seus corpos. Mulheres tementes a Deus são modestas. Mas enfim, voltando aqui. É por isso que eu sempre falo, antes de comprar qualquer coisa, ore. Pergunte para Deus. Peça discernimento. Nem tudo que brilha vem de Deus. Nem toda promoção é só uma promoção. O inimigo é esperto. E ele sabe que se ele conseguir te alcançar através de algo que parece inofensivo, ele já ganhou uma brecha. E sabe o que é mais perigoso?
é que muitos pactos são feitos sem a pessoa nem saber. Às vezes, por meio de um sonho recorrente, onde a pessoa sempre se vê tendo relações com alguém misterioso, ou por meio de uma roupa específica que ela não consegue parar de usar. Às vezes, é uma pulseira, um colar, um batom, mas que carrega algo espiritual. E quando ela coloca, se transforma. A voz muda, o olhar muda, a postura muda. Já viu isso? É como se outra personalidade aparecesse. E a pessoa sofre. Sofre porque não sabe o que está por trás. Mas tem solução. Jesus tem poder para libertar. O Espírito Santo revela, mostra e nos ajuda a fechar cada porta que um dia foi aberta, mesmo que sem querer. Sabe, o Espírito Santo me pediu para expor, com amor, aquilo que muitos ainda não conseguem enxergar e que está aprisionando milhares de almas sem que elas percebam. Quando eu era usada pelo reino marinho, algumas vezes eu participava de rituais que envolviam a criação de itens do dia a dia. Coisas que parecem inofensivas, perfumes, cremes, roupas, acessórios. Mas o que o povo de Deus precisa entender é que muitos desses itens são criados com um objetivo espiritual por trás. Não é só sobre beleza ou luxo, é sobre controle, é sobre aprisionar a alma sem que a pessoa perceba que está sendo presa. Me lembro de um perfume específico. O nome dele era algo como Sedução Profunda. A embalagem era linda, brilhava e o cheiro era doce e envolvente. Mas por trás daquele frasco tinha um ritual. Ele foi consagrado para carregar um espírito de sedução. E o propósito? Fazer com que quem usasse aquele perfume chamasse atenção, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Aquilo abria portas, atraía olhares impuros, despertava desejos errados e, o pior, conectava a pessoa com demônios que se alimentam dessas reações. Às vezes a pessoa passava o perfume e, sem entender porquê, começava a ter pensamentos eróticos ou se sentia inquieta, ansiosa, como se algo dentro dela estivesse clamando por atenção. Isso não é normal. Isso é espiritual. Outros produtos, como cremes clareadores, também eram fabricados com rituais específicos. Sim, eles prometiam pele perfeita, tom uniforme, brilho irresistível. Mas o que muitos não sabiam é que esses cremes carregavam uma energia espiritual de insegurança e dependência. Uma vez que a pessoa começava a usar, era como se ela nunca mais se sentisse suficiente. Sempre achava que precisava de mais, que sua aparência natural não era boa o bastante. Esses produtos, além de causarem danos físicos a longo prazo, como irritações ou até doenças de pele, tocavam diretamente a identidade da pessoa. O mesmo acontece com maquiagem. Você tem notado como esse mercado cresceu? Como as pessoas induzem que nós mulheres precisamos andar maquiadas para nos sentir bonitas? O espírito Jezabel, que opera fortemente nesse reino, ama confundir a identidade. Ele quer que você rejeite quem Deus te criou para ser. Ele quer que você acredite que precisa mudar, esconder, apagar sua beleza original. A vaidade, quando ultrapassa o limite da moderação e vira obsessão, é uma brecha espiritual. E esse reino sabe explorar isso com perfeição. Além disso, muitos ornamentos e roupas, apesar de não parecerem, foram desenhados com símbolos ocultistas. Quando você começa a olhar com atenção, percebe. Estampas que lembram olhos que tudo veem, pirâmides, serpentes, mandalas, às vezes até nas etiquetas ou embalagens. E sim, há exceções. Nem tudo está contaminado, mas é preciso discernimento, porque há roupas feitas com intenção de exposição, de erotização. Não é só uma moda, é uma estratégia, e quanto mais a pessoa se acostuma a mostrar o corpo, mais ela vai perdendo a sensibilidade espiritual, vai se tornando vulnerável. O Espírito Santo vai sendo apagado devagarinho até que ela se sinta fria na fé e não entenda o motivo. Foi por isso que comecei a pedir a Deus que abrisse meus olhos. E Ele abriu. Um dia, enquanto arrumava uma gaveta antiga na casa da minha tia, encontrei uma caixa de fósforos com um símbolo estranho. Eu conhecia aquele símbolo. Era como uma estrela de 5 pontas. No momento, o Espírito Santo me incomodou. Eu orei. E ele falou comigo. Isso foi feito para abrir uma porta.
Sim, até fósforos. Coisas pequenas, simples. O reino marinho é sutil. Ele infiltra esses itens nas casas para observar, contaminar, provocar conflitos. Se você já se perguntou por que certos ambientes da sua casa são carregados, pesados, ou por que o clima entre as pessoas piora sem motivo, comece a orar sobre os objetos que estão ali. Às vezes, algo aparentemente bobo está ali como um espião espiritual. Mas volto a dizer, não entre em pânico. Quase tudo que usamos ou compramos é consagrado. Mas a partir do momento que você consagra a Deus, acabou, meus irmãos. É Ele que manda a partir desse momento. Então não se esqueça, consagre tudo. Agora, algo muito importante são objetos abertamente ligados ao ocultismo, como cartas de tarô, cristais energéticos, tabuleiros Ouija. Esses não são apenas enfeites ou ferramentas de autoconhecimento. Eles são portais, portas que, uma vez abertas, trazem consequências reais. Muitas pessoas que se dizem cristãs estão seguindo essas coisas da nova era. Eu vi com meus próprios olhos o que acontece com quem brinca com essas coisas. As pessoas começam a ter pesadelos, doenças inexplicáveis, crises emocionais, e tudo isso porque colocaram um item na casa, abriram uma caixinha só por curiosidade. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. Em Deuteronômio 1, nos versículos 10 a 12, o Senhor diz que não devemos consultar espíritos, nem praticar adivinhações, nem nos envolver com qualquer forma de feitiçaria, porque isso é abominação. É algo que Deus abomina. Isso significa que, se a gente permite isso em nossa vida, estamos dizendo: Espírito Santo, o Senhor não é bem-vindo aqui. Outro dia, uma moça me procurou. Ela estava desesperada. Me contou que sentia que algo a observava à noite. Tinha sonhos estranhos, acordava com arranhões e vivia com peso no peito. Quando fomos orar, Deus revelou que ela havia comprado uma vela decorativa num brechó. Parecia uma vela comum, mas dentro dela havia um símbolo escondido. Era parte de um ritual de consagração. E a partir daquele dia, o inferno teve legalidade para entrar na casa dela. Mas glória a Deus que, quando a luz entra, as trevas têm que sair. A gente quebrou aquilo em oração, queimou aquele objeto e a libertação foi completa. Eu poderia passar horas contando esses relatos, mas o que eu quero que você entenda é: isso é real. A guerra espiritual não está só nas grandes coisas. Ela está nos detalhes, naquele batom que muda sua atitude, naquela blusa que você só usa quando quer provocar, naquele brinco que alguém te deu, mas que carrega algo estranho. Não é sobre religiosidade. É sobre discernimento. É sobre santidade. É sobre proteção. O espírito de Jezabel, ele é mestre do engano. Ele esconde destruição atrás do brilho, influência atrás da beleza. Ele se veste com aparência de luz, mas por dentro carrega a morte. E sabe o que é curioso? A imagem dessa entidade espiritual tem semelhança com algumas representações da deusa Shiva, uma divindade do hinduísmo, conhecida por seu olho espiritual, sua ligação com o caos e a destruição. Isso não é coincidência. É o mesmo espírito, com nomes diferentes, agindo em culturas diferentes. E depois que entendi isso, eu tomei uma decisão. Nunca mais deixei o inimigo tocar naquilo que pertence a Deus. Meu corpo, minha mente, minhas roupas, minha casa, tudo precisa ser consagrado ao Senhor. E se algum dia eu usar algo que abre uma brecha, eu peço que o Espírito Santo me mostre, porque eu não quero voltar para a prisão da onde Jesus me tirou, e você deveria fazer o mesmo. A guerra é real, mas em Cristo a vitória é certa. E para finalizar, eu quero que você reflita. Teve um tempo, logo depois que eu me converti, que o Espírito Santo começou a me incomodar sobre certos objetos dentro de casa. E eu mesmo, sabendo de tudo isso do reino marinho, ainda recém-convertida, não via problemas. Mas Deus, quando faz a obra, Ele faz completa, e Ele me levou a olhar com mais atenção para coisas que até então eu achava normais. A primeira coisa que Ele me revelou foi sobre perfumes. Vou te dar alguns exemplos de perfumes que parecem inofensivos, mas carregam uma carga espiritual muito séria. Scandal significa escândalo. O próprio nome já invoca rebeldia, quebra de padrões, provocação,
Isso não é só marketing, é uma mensagem espiritual. Outro é o Good Girl, da Carolina Herrera. Traduzido, seria boa moça, mas o frasco em forma de salto-agulha revela o contrário, uma mistura de inocência e sedução, uma armadilha que atrai olhares e fortalece o espírito de manipulação. E o mais profundo, Hypnotic Poison, da Dior, hipnótico, veneno. Isso é feitiçaria aberta. A ideia de algo que hipnotiza, envolve, prende. Espiritualmente, isso tem nome: encantamento. Esses nomes não foram escolhidos por acaso. No reino marinho, tudo é estratégico: nomes, símbolos, cores, aromas. Jezabel atua exatamente assim, seduzindo, controlando, encantando, e usa até o perfume como ferramenta espiritual. Por isso, irmãos, eu digo, pesquisem a origem, o nome, o que significa. Não adianta, se tem nome que evoca sensualidade ou algo do tipo, carrega espírito de Jezabel. E onde Jezabel reina, o Espírito Santo se afasta. Que sejamos sensíveis para discernir o que parece belo, mas está envenenado. Depois disso, Deus me mostrou algo ainda mais profundo: as roupas. Especialmente aquelas íntimas, extremamente sensuais, que a gente guarda para ocasiões especiais. Não é sobre se vestir mal ou virar uma pessoa sem graça. É sobre qual espírito você está alimentando com aquilo. O espírito da luxúria é real. E ele entra pelas brechas que a gente deixa, inclusive pelas roupas. E aí eu fui abrindo os olhos para coisas que estavam escancaradas diante de mim, símbolos ocultos. Tinha roupas com desenhos que aparentemente eram só estilizados. Mas o Espírito Santo dizia: olha de novo. E eu via pentagramas, olhos de Horus, serpentes entrelaçadas, frases em línguas que eu nem entendia. Quantas vezes a gente compra camisetas só porque são bonitas, mas sem saber o que está escrito ali? Eu mesma já vi jovens usando camisetas de bandas de rock com frases como filho das trevas, servo do diabo. Mas como está em inglês ou numa língua diferente, a pessoa nem percebe e ainda acha bonito. Outro ponto que me doeu muito foi quando o Espírito me alertou sobre brinquedos. Principalmente esses monstrinhos fofos, com cores alegres, mas que têm dentes afiados, olhos demoníacos. Eu lembro de uma casa que visitei para interceder por uma criança que não conseguia dormir. Quando entramos no quarto, os brinquedos pareciam nos encarar. Era como se tivesse algo observando a gente. Oramos, e quando removemos aqueles brinquedos, foi como se uma nuvem negra saísse do lugar. A opressão infantil é real, e muitas vezes começa com objetos que os pais compram sem saber a origem espiritual. Livros também foram algo que o Senhor me mostrou com clareza. Alguns livros de autoconhecimento que se tornaram best-sellers no mundo inteiro. Quando fui investigar, descobri que os autores eram satanistas ou ateus declarados. Eles promovem tanto a ideia de você é o centro de tudo, você é um Deus, que vão tirando Deus do lugar dele. E isso é extremamente perigoso. Sim, precisamos nos conhecer, entender nossas emoções, nossos traumas, mas tudo isso tem que estar firmemente alicerçado em Cristo. Senão, o autoconhecimento vira a idolatria do eu. Tem também os livros de lei da atração. Meus irmãos, isso é muito perigoso. Sabe por quê? Eles tiram o mérito de Deus para dar ao universo. Mas vejam bem, o universo foi criado por Deus. Logo, eles tiram o mérito do Criador para dar para a criatura. O universo não te dá nada, quem dá, quem permite é Deus. Mas se você acredita que o universo é maior que Deus, ou que o universo e Deus é um só, você está errado. Não há nada debaixo do firmamento que seja igual ou maior que Deus. Tudo, absolutamente tudo foi criado por Deus e está debaixo de sua autoridade. E os objetos místicos? Se você tem filtro dos sonhos em casa, eu te peço, pesquise a origem disso. Eu falo com muito amor, mas também com muita urgência. Os filtros dos sonhos vêm de rituais espirituais indígenas que invocam espíritos guardiões dos sonhos. Eles não são enfeites inocentes, são instrumentos espirituais. Eu já vi pessoas tendo pesadelos constantes e insônia, e o problema estava ali, pendurado na parede. E para finalizar, deixa eu te contar um testemunho que me marcou profundamente.
Uma irmã em Cristo me chamou para orar na casa dela. Ela havia comprado um conjunto de enfeites de vidro para a estante. Sabe esses que vêm em trio? 3 vidros lindos, decorativos, com tampa dourada. Ela achou chique, moderno. Mas desde que colocou aquilo na sala, a casa ficou pesada. Brigas começaram, o filho passou a ter pesadelos e ela mesma ficou com sintomas que nenhum médico conseguia explicar. Quando chegamos para orar, o Espírito Santo nos direcionou. Ore diante daqueles potes. E obedecemos. Estávamos em oração quando, de repente, um vento forte atravessou a sala e derrubou os 3 potes no chão. Sim, a janela estava aberta, mas a intensidade do vento não explicava aquilo. Foi sobrenatural. Os potes se quebraram e dentro deles haviam papéis enrolados. A gente não conseguia ler o que estava escrito. Era um idioma estranho, talvez simbólico, oculto. Mas assim que abrimos o primeiro papel, uma opressão tomou conta do ambiente. Eu mesma quase desmaiei. Meu corpo ficou fraco, minhas pernas tremiam, mas clamei o nome de Jesus e imediatamente senti forças voltarem. A gente queimou aqueles papéis, oramos, ungimos a casa e desde então tudo mudou. O lar daquela mulher foi restaurado. A paz voltou, a saúde dela voltou, até o filho dormia em paz. Depois disso, eu entendi algo muito importante. Tudo, absolutamente tudo que entra na nossa casa precisa ser consagrado ao Senhor. Não podemos mais comprar coisas no impulso, só porque achamos bonitas. Precisamos pedir discernimento. Pergunte ao Espírito Santo: isso aqui glorifica a ti? Essa peça de roupa me aproxima de Deus ou me afasta? Esse perfume, esse enfeite, qual é a origem disso? E se você não sentir paz, mesmo que o seu coração deseje muito aquilo, não compre. Não traga maldição para dentro da sua casa só porque sua carne quer. Hoje eu olho cada coisa com outros olhos. Porque não é sobre paranoia, é sobre sabedoria. Estamos em guerra espiritual. E quando você consagra tudo a Deus, você fecha as brechas por onde o inimigo poderia entrar. Consagre tudo a Deus, numa oração simples. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu consagro a Ti este objeto. Que toda influência contrária ao Teu Espírito seja quebrada agora. Que seja purificado pelo Teu sangue e usado apenas para o bem, para a Tua glória. Que nenhuma legalidade maligna permaneça sobre ele. Eu o separo como santo ao Senhor. Amém. Pronto, irmãos. É isso. É simples. O que passa pelas mãos de Deus, não há mal que resista.